Fala, contadores, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Por que tanta gente reprova no exame de suficiência, né? A gente está vindo aí do exame de suficiência 2022.2 com quase 90% de reprovação. Cara, esse é um número altíssimo, certo? Eu não me recordo de nenhuma outra certificação, de nenhuma outra prova do estilo exame de suficiência que tenha uma reprovação tão alta. Será que a prova está ficando mais difícil? Ou o que está acontecendo? Bom, vamos lá, eu tenho algumas teorias, certo? E vou apresentar aqui 5 motivos pelos quais eu acredito que exista tamanha reprovação. Mas antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação no exame de suficiência. Caso você queira receber esse tipo de conteúdo, basta você se inscrever aqui no canal, né? Deixa seu joinha e comenta o que você está achando, qual tipo de conteúdo que você quer receber aqui. Segue a gente também lá no Instagram, certo? Lá no Instagram a gente chegou já aos 11 mil seguidores, cara, isso é uma vitória. E a gente interage bastante lá no Instagram, tira a dúvida dos alunos, tem um contato muito mais próximo. Então bora lá. Felipe, por que tanta gente reprova no exame de suficiência? Eu gostaria de elencar primeiro 5 motivos, né, pelos quais eu acredito que a galera tá reprovando. E o primeiro motivo, qual que é? Cara, é o excessivo foco em videoaulas. Vamos lá. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, pelo menos dos alunos que me seguem lá no Instagram, são alunos que têm pouco tempo para estudar, né? Seja pela rotina puxada, são vários afazeres domésticos, trabalho, alguns têm que cuidar de filhos, enfim. É uma rotina extremamente puxada e acaba sobrando ali pouco tempo para estudar, para se dedicar para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. E como a gente sabe, estudar para o exame de suficiência requer uma certa atenção, requer uma certa dedicação. Eu sempre falo que a prova do exame de suficiência é uma prova simples, mas não é uma prova fácil, certo? Requer dedicação. Ou seja, você tem ali pouco tempo para estudar, né, para o exame de suficiência, e o que acontece? Acaba chegando até você muita propaganda de cursinhos, né, com centenas de horas de videoaula. Bora fazer uma conta aqui. Eu peguei aqui algumas anotações com relação aos cursinhos, certo? Eu já vi vários com 900 horas, 450 horas. O mais baixo foi de 300 horas de aulas para o exame de suficiência. Então a gente vai focar aqui na menor quantidade de horas de cursinhos que eu vi. 300 horas. Pega aí, anota esse número, 300 horas. E divide essas horas pelas horas disponíveis que você tem por dia para estudar. Você provavelmente chegou ao número 150, certo? Eu acredito que você tem ali em média 2 horas por dia. Caso você tenha 3 horas, saiba que você é um felizardo, um privilegiado. Mais que isso, você está no topo do Olimpo, né? Mas a média são alunos com de 1 a 2 horas por dia livres. Você fazendo essa conta rápida, 300 horas de aula, dividido pelas horas que você tem disponíveis por dia, cara, são 150 dias para você terminar aquele material de estudo, certo? Aquelas aulas daqueles cursinhos. E eu falei assistir, o que é diferente de efetivamente estudar. Para você efetivamente estudar, você tem que fazer outras coisas, além de assistir aquela aula, né? Só que veja só, você consumiu todo o seu tempo disponível apenas assistindo as aulas. Aí você não fez o que realmente precisa para ser aprovado no exame de suficiência, né? Você não fez questões, você não fez anotações, você não revisou. Então você consumiu todo o seu tempo apenas assistindo aulas, como quem assiste uma série do Netflix, por exemplo. Você passou bastante tempo ali consumindo conteúdo de forma passiva e não conseguiu colocar esse conteúdo aqui, ó, na sua cabecinha. Então esse é o primeiro motivo, né? As pessoas passam muito tempo, dão muita prioridade à videoaula, né? Achando que é aquilo que vai salvá-las da reprovação, o que não é. E o segundo motivo pelo qual os alunos reprovam bastante no exame de suficiência, né? O segundo motivo pelo qual que levam os alunos à reprovação, né? Os alunos, eles respondem poucas questões na sua preparação. Eu sempre gosto de perguntar para os alunos que vêm falar comigo lá no Instagram, né? Eu pergunto, fulano, me fala aí como é que foi a sua preparação. É a primeira vez que você vai fazer a prova? Você já reprovou alguma vez? Se você reprovou alguma vez, você comprou algum cursinho antes? Quantas questões você respondeu? E quase 100% das vezes a resposta é a seguinte. Professor, eu comprei o curso de fulano e tal, passei muito tempo assistindo apenas as videoaulas e fiz poucas questões, até porque ele só me dava ali um PDF ou algumas questões, então acabava que eu respondia pouquíssimas questões. Não existe a menor probabilidade de você ser aprovado no exame de suficiência ou em qualquer outra prova se você não responder questões, né? É através das questões que você verifica se você realmente aprendeu aquele assunto e que você também verifica como a banca vai cobrar aquele conteúdo na prova. Veja bem, saber o assunto, por exemplo, o CPC 27 é muito importante, claro, mas saber como a banca vai cobrar aquele assunto na prova
é tão importante ou até mais importante do que saber o próprio CPC 27. Como é que você aprende como a banca vai cobrar aquele assunto na prova? Respondendo questões. É por isso que eu sempre bato na tecla dos meus alunos. Quer ser aprovado no exame de suficiência? Estude a teoria, óbvio, mas passe muito mais tempo da sua preparação respondendo questões, investigando por que você errou ou por que você acertou uma questão, do que efetivamente ali assistindo uma videoaula ou lendo as minhas apostilas, né? Leia a apostila, porque o meu material está lá todo já mastigado para vocês. Mas passe muito mais tempo resolvendo questões, porque é isso que vai te fazer ser aprovado. E você quer saber por que os alunos respondem poucas questões nesses outros métodos? Justamente pelo primeiro motivo, né? Porque ele passa muito tempo assistindo uma videoaula e não dá tempo dele sentar e fazer as questões, resolver questões. Então acaba ficando naquele ciclo, né? Aluno assiste muita aula, aí não dá tempo de resolver questões, passa para a próxima aula e um dia ele fala, não, no final de semana eu vou responder as questões. Aí chega no final de semana, ele não lembra mais do conteúdo que ele assistiu na segunda-feira. E ele começa a errar muitas questões. E ele pensa, não, eu não estudei o suficiente. Aí ele volta para a videoaula, só que ele não fez o que deveria ter feito, que era assistir videoaula, questão, certo? Se ele tivesse feito isso, cara, o estudo teria sido muito mais proveitoso. Então, resolvam questões. E o terceiro motivo pelo qual que existe um grande índice de reprovação é a falta de revisão. Cara, se sem resolver questões já é praticamente impossível você ser aprovado, imagina sem revisar, né? O que é revisar? Cara, revisar é você ver aquele conteúdo novamente, não é reestudar, certo? É você ver os pontos principais daquele assunto de novo, né? Para quê? Para que você traga o conhecimento que está lá no fundo da sua memória para as camadas mais superficiais do seu cérebro. E assim você consegue lembrar daquele conteúdo de forma mais rápida, né? Tipo, tá ali engatilhado já para você utilizar aquele conteúdo na sua prova. E fala uma coisa, imagina a seguinte situação. Você está estudando hoje, começou a estudar hoje para o exame de suficiência. E a prova vai ser daqui a 4 meses. Existe alguma probabilidade de você lembrar do que você estudou hoje daqui a 4 meses? Cara, é impossível, duvido muito. Por exemplo, tenta lembrar aí com detalhes o que foi que você tomou no seu café da manhã. Ontem ou no dia de hoje. Dificilmente você vai lembrar de todos os detalhes. Então imagina daqui a 4 meses. Então é por isso que você revisar é um ponto muito importante e que obviamente está dentro do método 3R, no meu método de estudos para o exame de suficiência. Então revisem. E o quarto motivo que leva a um alto índice de reprovação é as pessoas não são consistentes, elas desistem no meio do caminho. Aí o cara vai lá, todo serelepe, compra um curso, certo? Estuda a primeira semana, estuda a segunda, na terceira já dá uma certa preguiça, não, no final de semana, na semana que vem eu reponho um atraso. Aí chega a semana que vem, ela não repõe o atraso e atrasa mais ainda. Aí assim vai gerando uma bola de neve até que ela cansa e para de estudar. E quando é que ela retorna? Só quando sai o edital. Aí quando sai o edital, amigo, tem um monte de conteúdo já que você estudou e que você não lembra mais, certo? Fora os que você não estudou, ou seja, você literalmente vai estudar do zero no pós-edital. Isso vai gerar o quê? Uma grande quantidade de conteúdo para ser estudada em pouco tempo, né? No máximo 2 meses, que é o prazo que nós temos entre o edital e a prova. Ou seja, você vai voltar naquele ciclo, né? Você vai ter pouco tempo para estudar, você vai comprar um cursinho com videoaula, você não vai responder questões, você não vai revisar, vai chegar no dia da prova, você nem estudou tudo, e nem você lembra do que você estudou, e obviamente vai ser muito difícil ser aprovado dessa forma. Então sejam constantes, né? Primeiro, comece com antecedência os seus estudos para o exame de suficiência. E segundo, começou, não pare. É somente ali 3 meses de estudo, 3, 4 meses no máximo que é necessário para você ser aprovado. E o quinto e último motivo que leva o aluno a reprovar, né, que leva a esse alto índice de reprovação, é o seguinte: o aluno ele não mede o seu desempenho, né? Vamos lá, você muito provavelmente já ouviu essa frase. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Eu gosto de trazer essa frase para a analogia dos estudos do exame de suficiência. Você provavelmente tem uma matéria que você gosta mais, que você consegue acertar mais questões. E você tem outras matérias que você erra mais questões com mais frequência, né? Como é que você faz para avaliar, né? Para mensurar qual assunto que você está indo bem e qual que você está indo mal? Você consegue mensurar isso nos seus estudos? Se você não está mensurando, você está cometendo um grande erro. Ah, Felipe, como é que eu consigo mensurar o meu desempenho? Calma, que eu vou te mostrar aqui na tela do nosso computador. Vamos lá. Essa aqui é a tela inicial do CFC Questões, certo? É a nossa ferramenta de resolução de questões para o exame de suficiência, né? Caso você tenha interesse em fazer parte
Estou deixando o link aqui embaixo, beleza? De como você pode adquirir e assinar essa ferramenta aqui. Ferramenta muito poderosa. Para você ter ideia, os alunos que utilizam essa ferramenta acertam 62% das questões, bem mais que o número mínimo de questões para ser aprovado no exame de suficiência. E obviamente que essa daqui é uma conta demo e por isso está em 48%, certo? Mas essa daqui é a média geral de todos os alunos. Então vamos lá. Como é que você consegue mensurar as questões? Primeiro vou mostrar aqui como é que funciona a plataforma. Você vem aqui, quero resolver questões hoje. Vamos supor que eu quero resolver questões de contabilidade geral CPC 00, né? Você vem aqui, escolhe contabilidade geral, CPC 00 e clica em filtrar. Pronto, as questões que vão aparecer aqui são somente questões do CPC 00. Aí você escolhe aqui uma alternativa, enfim, e vai, acertei, tá legal, tem aqui o comentário do professor, enfim, e você vai para a próxima. Tá, beleza, respondi várias questões, o que vai acontecer? Eu quero saber o meu desempenho na resolução de questões, né? Afinal, eu vou fazer a prova do exame de suficiência, eu quero saber qual assunto que eu estou indo melhor, qual que eu estou indo pior, né? E como é que eu posso melhorar. Vamos lá, como é que eu faço para descobrir quais assuntos que eu estou indo bem e quais assuntos que eu estou indo mal? Você clica aqui em cima, ó, em raio-x, certo? E vai aparecer por categoria e por subcategoria. O que é essa categoria e o que é a subcategoria? A categoria são as disciplinas do edital, certo? Custos, auditoria, contabilidade geral, contabilidade gerencial, enfim. Você consegue ver aqui, ó, por exemplo, em custos eu respondi 10 questões, acertei 5, errei 5, um desempenho de 50%. Em contabilidade geral, respondi 108, acertei 60 e errei 48, certo? Um desempenho de 56%. Tô bem, mas posso melhorar. Mas Felipe, em qual assunto de contabilidade geral que eu tô melhor? Em qual de contabilidade eu tô pior? Aí você vem aqui, ó, em raio-x, mais uma vez, por subcategoria, e você consegue ter o acesso a cada disciplina que você vai responder nas questões. Vamos lá. Em avaliação de ativos e passivos, eu respondi 13. Acertei 8, errei 5, certo? Bora ver aqui na parte dos CPCs. CPC 00. Pronto, respondi 36, acertei 19, errei 17. Pô, tô indo bem, né? Tô legal. CPC 01, respondi 6, acertei 2, errei 4. Tô com 33% de sucesso, né? Ou seja, eu errei a maioria das questões. Então, óbvio que aqui eu já vou praticar um pouco mais, vou estudar um pouco mais do CPC 01 do que o 00, né? Já que eu tô indo aqui bem mal no 01. É exatamente isso que vocês devem fazer, né? Verificar quais assuntos que você está indo bem e quais assuntos que você está indo mal. E esses são os motivos que levam a esse excessivo número de alunos reprovados, né? E como é que eu sei disso? Cara, porque dentro do meu método de estudos eu corrijo cada um desses motivos, certo? E não à toa que a gente tem um alto índice de aprovação no exame de suficiência, né? Cerca de 72% dos nossos alunos são aprovados no exame de suficiência. E um dos motivos é o quê? Que a gente corrige esses 5 problemas que eu falei aqui nesse vídeo. Então, se você tem interesse em adquirir o nosso curso, conhecer um pouco mais, eu deixei um vídeo lá no primeiro comentário fixado para você ter noção do que é o nosso método de estudo, certo? É algo totalmente diferente do que você está acostumado, do que você conhece. Então, pessoal, é justamente isso que você tem que corrigir para alcançar a sua aprovação e fazer parte da lista dos aprovados no exame de suficiência. Então, pessoal, me despeço aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Como eu sempre digo, até a aprovação.